Garrett da série The Witcher é um homem de poucas palavras. Mas apesar de ter uma personalidade silenciosa, ele é uma fera. E não digo isso só pelas habilidades dele com a espada, mas pela poderosa imposição física do ator Henry Cavill como Geralt de Rivia. E por isso nesse vídeo nós vamos repassar 4 dicas de linguagem corporal que você pode utilizar para imediatamente fazer a sua própria linguagem corporal transparecer mais confiança. E nós vamos fazer uma comparação com o reino animal, pois não foi à toa que eu escolhi a palavra fera para descrever este personagem. Então a primeira coisa que dá pra ver no Geralt é que ele faz movimentos lentos e flexíveis. Quando ele não está lutando, ele parece não ter pressa nenhuma. Very scary looking swords. I know who you are. Isso se aplica não somente aos seus movimentos, mas também à velocidade da sua resposta quando alguém fala com ele. Leave, Temeria. Never return. Isso também se aplica à velocidade da piscada de olho do Geralt. Ele pisca muito devagar comparado com a maioria das pessoas. Essa movimentação lenta pode ser comparada com os movimentos curtos e rápidos que você pode se imaginar fazendo quando se sente sem jeito, envergonhado e nervoso. E existem coisas semelhantes no reino animal, como os 2 estilos que podemos generalizar chamando de movimentos de predador e movimentos de presa. Movimentos de predador são despreocupados, lentos e relaxados, como os do Geralt. Movimentos de presa são mais rápidos e impulsivos, e essa diferença vem das realidades distintas em que eles vivem. Os predadores podem se dar ao luxo de fazer movimentos mais lentos porque não precisam ficar com medo o tempo todo. Então, quando você se move de forma lenta sem ficar desconfortável, isso comunica às outras pessoas que você não sente medo ou pressão. E na maioria dos casos, isso vai ser visto como confiança. Mas a gente não pode esquecer que a confiança também pode se expressar através de gestos expansivos e espontâneos. Portanto, ao invés de ser sempre lento ou sempre espontâneo, você deve se mover em um ritmo determinado por si mesmo e não pelo seu ambiente. Então avalie a forma como você costuma se comportar quando está se sentindo nervoso. Você age de forma imperativa ou fica mais travado e hesitante? Se for a primeira opção, quando você estiver falando com um superior ou alguém que te deixe nervoso, respire fundo e mantenha uma linguagem corporal aberta durante a situação para se dar uma chance de desacelerar. Se for ao contrário e você tiver o costume de se fechar e ficar quieto nessas situações, faça algumas respirações rápidas para ganhar energia e estique os braços para aumentar sua zona de conforto. De qualquer forma, o objetivo é sair de um padrão de medo para um padrão que traga uma sensação confortável de energia. E ainda em relação aos movimentos de predador e presa, dá pra ver que o Geralt normalmente faz as pessoas ficarem de olho nele, enquanto ele fica super à vontade de dar as costas para a pessoa, mesmo que ela supostamente seja uma ameaça. Para os animais, dar as costas a alguma coisa é um sinal de que essa coisa é ao mesmo tempo algo que não os ameaçam e, pelo menos naquele instante, algo que não os interessam. É por isso que a gente vê leões bebendo água em um riacho enquanto as zebras ficam atrás deles, mas nunca o oposto. Se os leões não estão com fome, as zebras não interessam a eles. Mas os leões sempre interessam às zebras. Por conta disso, pode ser que você pense que a atitude poderosa e confiante seja dar as costas às pessoas. É verdade que na vida, normalmente quem termina a conversa e vira as costas é a pessoa que tem mais poder naquela situação. Mas isso não quer dizer que você deva começar a utilizar isso como uma técnica. Porque o que a outra pessoa sente é que ela não é importante, como a zebra. E infelizmente, o Geralt meio que vive desse jeito. Make the sun itself blush with a single comely smile and rivers of the sweetest of drinks from the rarest of... Então, a coisa mais confiante e sociável que você pode fazer na sociedade de hoje é não agir como o Geralt nesse caso. Ao invés disso, faça o contrário de virar as costas para as pessoas. Quando alguém entrar em uma sala, você pode olhar para ela e acenar. Mas seria ainda mais caloroso se levantar para ir apertar a mão dessa pessoa. Ou se alguém está meio de fora da conversa em um evento, se virar para incluir a pessoa na roda, demonstra que você não apenas é capaz de ler esses sinais, mas também tem liderança suficiente para incluir mais uma pessoa na conversa. E isso nos traz ao terceiro ponto, que eu admito não ser totalmente sobre linguagem corporal, mas é quase. Pessoas confiantes e animais poderosos podem se dar ao luxo de aceitar situações desvantajosas de um ponto de vista evolutivo. Então, antes de voltarmos ao Geralt, se pergunte, por que o pavão tem penas? Elas não trazem nenhum benefício explícito para a sobrevivência do pavão e podem até atrapalhar quando ele precisa fugir dos predadores. Uma teoria para isso é o princípio da desvantagem. As penas do pavão atraem as outras fêmeas porque elas pioram as chances de sobrevivência do pavão macho. E isso significa que só um pavão forte seria capaz de sobreviver a esse desperdício evolutivo. O fato de não ser o ideal para a própria sobrevivência demonstra o quão bem adaptado é aquele pavão. E nessa próxima cena, vemos que o Geralt diz a verdade, apesar de isso ferir sua própria reputação.
There was no slaying. I had my ass kicked by a ragged band of elves. I was about to have my throat cut when Filavandrel let me go. Paradoxalmente, mas respeitando o princípio da desvantagem, nesse caso, isso é visto como um gesto de confiança. Any man willing to paint himself in the shadow of his failures will make for far more interesting conversation this night. Come, Witcher. Take a seat by my side while I change. É o mesmo motivo das penas do pavão e que ainda serve na sociedade de hoje. Quando alguém conta uma verdade que mancha a própria reputação, a gente presume que eles são fortes o suficiente para não precisar que as pessoas gostem deles. E a gente enxerga eles como sendo a confiança em pessoa. O Garrett continua a fazer isso, falando verdades duras para a aristocracia em várias ocasiões. Hey, I can't help you. So perilously direct. As queen, I could command it. If I were one of your subjects. I need your promise you won't come back. If I hear Ciri's in danger, you know I can't do that. Seguindo o princípio da desvantagem, embora isso seja um sinal de muita confiança, falar a verdade nem sempre leva o bruxo a uma situação vantajosa. Na verdade, isso chegou a levar ele à cadeia. Mas quando nós, telespectadores, vemos ele fazendo isso, a gente compreende que ele deve ter muita confiança nas próprias habilidades para favorecer a honestidade e não as vantagens políticas. Você pode fazer a mesma coisa na sua vida, simplesmente sendo mais honesto, especialmente nessas situações em que você acha que isso pode te prejudicar socialmente. Por exemplo, se você tem um hábito meio nerd que você acha que as pessoas vão julgar, normalmente é melhor falar disso com entusiasmo do que minimizar a importância dele. Olhe o ator falando sobre a sua relação com os videogames e veja como isso faz você se sentir em relação a ele. I know that he was a gamer. No, I wear my geek on my sleeve these Right, days. right. Yeah. I guess it's probably, is it? Resumindo, ser menos calculista em situações sociais e mais honesto ao se expressar, seja sobre um hobby meio nerd ou uma história que te dá vergonha, no fim, acaba fazendo você parecer mais confiante e agradável, já que você não se preocupa tanto com as respostas das pessoas. O último ponto é que o Garrett é extremamente não reativo. Ele não cai facilmente no tom emocional das outras pessoas. Por exemplo, ele se mantém calmo enquanto a Yennefer briga com ele nessa cena. Escape. Who knows what havoc it'll wreak now that it has no vessel at all? No more havoc than you. And djinns are only dark creatures when they're held captive. How can you be so sure? E ele mantém suas perguntas quando Ostred está gritando com ele. What are we doing here? What's happening? How can I lift the curse? Carry me out, I order you. Tell me how to lift the curse. Você pode comparar a calma do Garrett com a forma como Ostred lida com esse interrogatório. Ele confessa em segundos, o que demonstra sua falta de confiança no que está dizendo. What would I be doing in a dead girl's bed? I smelled what you were doing. Foltest had no right! Tudo isso demonstra um dos principais indicadores que gera confiança, a capacidade de ter um centro emocional forte. Claro que o mundo vai colocar na sua frente todo tipo de coisas estressantes, irritantes, frustrantes. Então, quando a gente vê uma pessoa se render ao estado emocional negativo de outra, a gente descobre que ela não tinha esse centro firme. Mas quando a gente vê que as pessoas são resilientes e que a calma delas não é facilmente perturbada, enxergamos elas como mais confiantes e capazes. A baixa reatividade delas significa que elas vão ser capazes de lidar com qualquer problema que apareça. Esse princípio é absurdamente importante no reino animal, já que ser muito forte emocionalmente pode ser mais importante do que a força física durante uma batalha por território. And I think, and I'm sure, if I would have even flinched once and would have dropped the camera or would have run or turned around, Adrian would have said, well, this is obviously not the right man to make this film. Vemos o mesmo aqui, quando esses membros da tribo calmamente roubam a caça de um leão, demonstrando uma atitude calma e não reativa diante do perigo. Claro que certas coisas vão causar uma alteração emocional, e ser confiante no mundo moderno é, em parte, ser capaz de expressar suas emoções de forma honesta e vulnerável. O ponto é que você deve cultivar uma calma interna que seja mais firme e enraizada, para que você não esteja sempre reagindo ao mundo. A gente já falou sobre isso no nosso vídeo do Don Draper, que você pode assistir clicando nesse link aqui no canto.
Mas o que eu quero acrescentar nesse vídeo é a importância de reconhecer especificamente os seus gatilhos emocionais. Certos acontecimentos e certas pessoas vão te desestabilizar muito rapidamente comparado a outros. Portanto, faça uma lista, literalmente, dessas coisas. Você pode incluir a sua família, alguém que você queira impressionar ou uma competição na qual você esteja envolvido. No caso do Garrett, se ele tivesse feito esse exercício, ele poderia ter percebido que a Yennefer sempre tira ele do sério. Every time I'm near you, I say more in 5 minutes than I've said in weeks. And I always regret it. Anotar seus gatilhos emocionais pode refrescar a sua memória nesses momentos em que você estiver prestes a perder a calma e te ajudar a evitar isso na mesma hora. Claro que o bruxo não faz isso e acaba se comportando de uma forma que vai gerar algum arrependimento logo depois. Dá pra concluir que se ele fosse sempre assim, ele não teria tantos fãs no mundo real e nem no mundo dele. Damn it, Jaskier! Why is it whenever I find myself in a pile of these days, it's you shoveling it? That's not fair. The child surprise, the gin, all of it. Se você não tem muita confiança, essas dicas com certeza vão te ajudar a parecer mais confiante e causar uma impressão melhor nas pessoas que você encontrar. Tendo dito isso, o que você deve buscar acima de tudo é uma confiança interna inabalável. Quando você tornar a confiança o seu estado natural, todas essas dicas de linguagem corporal vão acontecer naturalmente. Ter uma confiança genuína faz tudo isso que a gente fala aqui no canal ser mais fácil. Não importa se o seu objetivo é ter mais amigos, ir a mais encontros ou construir relações mais significativas no trabalho. E se você quiser construir essa confiança interna inabalável da forma mais rápida possível, eu recomendo conferir o nosso curso da Universidade Carisma. É um curso online que montamos para você se tornar mais confiante e carismático nos momentos mais importantes da sua vida. A Universidade Carisma contém um guia de atividades diárias para você colocar tudo o que é ensinado no curso em prática. E se você não amar o curso por qualquer motivo que seja, oferecemos uma garantia de 60 dias para você ter tempo suficiente para experimentar o curso e decidir se vai querer receber seu dinheiro de volta. Então, se isso te interessa e você quiser desenvolver sua confiança e carisma, eu recomendo que você clique no link da descrição desse vídeo para obter mais informações sobre a Universidade Carisma. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero te ver no próximo vídeo e caso você decida se juntar aos membros da Universidade Carisma, espero te ver por lá também.